Meus amores, o meu convidado de hoje, ele é um dos mais pedidos do nosso Na Lata. Ele tem 58 anos, é natural de Goiás, jornalista na área do esporte, né? Radialista, apresentador de TV e senador polêmico. Eu tô doida para começar logo esse bate-papo. Com vocês, Cajuru. Linda. Jorge Cajuru. Uma mulher bonita, o pedido. uma mulher bonita, uma mulher inteligente, não se cumprimenta, senhoras e senhores, meus únicos patrões, seu empregado público Jorge Cajuru, beijando aqui. Aprendam, homens. Beija onde? Beija-se aqui, ó. Aprenderam, né, meninos? Beijo Antônia Fontenelle, vamos bombar. Vamos zerar a internet. Olha, neste programa que já é um canhão de audiência. Muito obrigado, viu? Obrigado muito obrigado. De vir aqui a Brasília. Sim, gente, porque eu liguei para ele. Porque tem apresentador que pede para o Cajuru ir a São Paulo e pagar a passagem. E eu, evidentemente, mando-o para aquele lugar gentilmente. Ele virou para mim e falou, eu vou, mas você tá querendo que eu vá em São Paulo? Eu vou pagar a passagem do meu. Eu falei, ai, Cajuru, mereço. Não, mas eu tinha que vir aqui. Tô meio duro, abro mão de 50% do meu salário. Ele abre mão de 50% do salário dele, ele abre mão de todos os benefícios, né, que 95%, 98%, sei lá, não 99, abre mão, 99%, sem falar que ainda rouba o dinheiro do povo, mas a gente vai falar isso daqui a pouco. Aliás, entrem no portal de transparência do Senado da República, lá tem a vida capivara de todo senador, tudo que ele gasta, cada um. Aí vai lá, você pega lá, Jorge Cajuru, só dá 0,0000. Olha, isso é importante, hein, gente? As pessoas falam, mas falar de política é muito chato. Não, não é. Chegou uma hora que é necessidade, é sobrevivência falar de política. Cajuru, fala, linda. Você não é do PSL, mas a gente vê claramente, né, uma identificação com o governo Bolsonaro, um carinho, mas teve uma coisa que eu vi que eu quero muito que você explique aqui para os meus seguidores. Você falou, a reforma da Previdência não vai, dificilmente passará pelo Senado, e eu discordo dela em alguns aspectos. Eu gostaria que você colocasse aqui pra gente. Na lata, sobre o governo Bolsonaro, primeiro sobre ele. Ele me tratou sempre muito bem, com muita educação, com muito respeito. Falou gratuitamente da admiração dele por mim na época da televisão. Então, eu não posso ser mal educado com uma pessoa que me tratou e me trata dessa forma. Então, eu sou de um partido de oposição, que é o PSB, sou líder da bancada nacional aqui no Senado, mas acima de tudo eu não sou oposição, eu tenho posição, Antônia. E isso, para vocês de casa, aí do outro lado, entenderem, isso significa o quê? Amor à pátria. Porque se eu sabotar o governo do Bolsonaro, eu vou estar sabotando o Brasil, que eu amo. Vai afundar junto, né? Que é isso que as pessoas não estão entendendo. Então eu odeio, Antônia, aquela história do quanto pior, melhor. Sim. Que é o que pratica muita gente aqui no Congresso Nacional. Muita gente. Da oposição, quase 100%. Eu creio ser o único, hein, da oposição a pensar assim. Ou seja, quanto pior, melhor. Para mim não, quanto melhor, né, melhor. Né? E torço para o governo dele, faço críticas, evidentemente, porém respeitosas, porque para discordar de alguém, você não precisa desqualificar. Sim. Né? E um homem, como dizia Flaubert, o francês, um homem pode ser bem qualificado, bem definido pela escolha dos seus amigos, dos seus inimigos, em função do que ele fala e do que ele pensa. Né? Portanto, o Bolsonaro não é meu inimigo. Eu escolhi o Bolsonaro para ser amigo. Critiquei o Bolsonaro por causa de educação, porque ele colocou no ministério um ministro que a única coisa que ele não tem é educação. Educação. Né? Ele não tem educação. Além de ser inculto e vazio. Né? Ele confundiu cafta com Kafka. Né? Aí fica difícil, né? E eu ia perguntar isso para você. Eu perguntei se ele lembrava de 1933, o que aconteceu no dia 10 de maio. E ele? Ele não se lembrou. Então deixa ele... Aí eu falei, foi o dia da fogueira dos livros. Sim. Se queimou o livro em praça pública.
o dia que se destruiu a educação. O senhor parece estar disposto a destruir a educação. E só para não fugir da sua pergunta, a questão da reforma da Previdência, ela tem muito mais pontos positivos do que negativos. Sim. O que eu questiono é que nos negativos você afeta exatamente a camada mais carente da população brasileira, sem nenhuma demagogia. Você bate no trabalhador rural, no urbano, tem o BPC, que é insofismavelmente um assunto já, na minha opinião, resolvido pelo presidente Bolsonaro, né? Ele vai corrigir alguns erros, entre eles estes que eu estou falando, a capitalização, né? Os idosos, as pessoas especiais, são poucos erros. Corrigindo esses erros, a reforma passa. Eu não tenho nenhuma dúvida, até porque ela é necessária. Sim. Agora, do jeito que ela está hoje, essa e hoje, eu não posso aprovar, porque eu serei reprovado pela população. Sim. Eu sabia que a gente ia fugir aqui de alguns pontos que eu coloquei, mas que é inevitável vindo conversar com o Cajuru. Um ministro da Educação que confunde o escritor Kafka com Kafka. E aí ele foi colocado nesse posto, né? E a gente vê que no Congresso, né, pessoas comandando esse país, pessoas ignorantes, né? Você acha de fato, Cajuru, a ignorância é a maior multinacional do mundo? Pois é, mas deixa eu lhe falar. Aqui reina. Eu vejo o naipe, né? Vamos falar assim, dos políticos que estão comandando a nação. Você acha nível, que né? O nível. Você acha que tem jeito um país, a vibe? Você acha que tem jeito de um país ir para frente comandado por esse tipo de gente? Você conhece Ivan Lins? Já ouviu Ivan Lins? Claro. Tem uma música do Ivan Lins linda, que vocês devem já ter ouvido. Depende de nós, que este mundo ainda tem jeito, apesar do que o Utopia, homem tem feito. Não é música do Ivan Lins, a justiça sobreviverá. Então, apesar de tudo que esse monte de homem idiota que tem nesse Congresso Nacional tem feito, o Brasil ainda tem jeito. Amém. Porque eles não decidem. Na verdade, a decisão sempre Deus vem vai do deixar... povo, mas o povo está vindo de um regime de ignorância, então como é que vai mudar? Eu sou otimista. O que tem de melhor no Brasil, na sua opinião? Um dos motivos... O que o Brasil tem de melhor? Antônia Fontenelle. O que o Brasil tem de eu melhor... te entrevisto agora. O que o Brasil tem de melhor e de pior é o brasileiro. O que o Brasil tem de melhor é o povo. Então, brasileiro. Sim, então. Agora, e de pior também. Não, porque de pior é o político. Porque tem muita gente... Mas quem é que coloca o político aqui? O povo brasileiro. Vota mal. Isso eu concordo completamente. Se a Maria do Rosário está aqui dentro, batendo nas pessoas, diante das câmeras, e aí vira e fala, você vai me bater? É porque alguém colocou a Maria do Rosário aqui dentro. Então é assustador. É mais assustador saber que alguém colocou a Maria. É um exemplo. Nem sei se ela é sua amiga, se não é, mas é o que eu acho dela. Por favor, eu já falei de Flaubert. Eu escolho os meus amigos e os meus inimigos. Ótimo. Mas que bom saber. O Duro é um outro exemplo. Zeca Dirceu. Pois é. É o Duro, né? Agora, chamou um ministro como Paulo Guedes, um homem culto, respeitado no mundo inteiro, de tchutchuca. Tchutchuca. E aí foi querer explicar que tchutchuca significa isso. Não foi pior. A emenda foi pior para a Sonia. Tchutchuca significa aqui para o público, na lata da Antônia Fontenelle, para quem não sabe, literalmente putinha. Ou seja, chamou o ministro da economia de putinha do poder. Aí o ministro deu na cara dele. Bem falou, feito. É a sua mãe, é a sua avó. Se eu tô lá, eu dou junto. Mas errou. Devia falar assim, é o seu pai, que está condenado a 40 anos de corrupção. Na hora da raiva a gente esquece desse detalhe. Agora deixa eu falar. Você falou de uma pessoa que não estava aqui na nossa conversa, mas que me chamou a atenção. Flávio Bolsonaro. Claramente sendo perseguido. Né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem que ele preste conta de o que você vê, uma perseguição clara, as pessoas esquecem, né, do filho do Lula, né, dos aviões e dos bilhões e de todos que... dos filhos do Fernando Henrique, que arrebentaram, arregaçaram com esse país. Como que você vê esse cenário em volta do Flávio? O que você acha que pode acontecer com o Flávio diante de tanta perseguição? Com a imprensa contra, com todo mundo... Porque as pessoas não têm acesso ao Cajuru, assim, para uma tarde de tomar um café e conversar. Ou elas têm acesso à internet, ao Jornal Nacional, à Folha de São Paulo, né?
E aí vai aquelas informações trocadas, né? E aí vai chegando no ouvido deles e vai confundindo o povo. Isso atrapalha muito. O que você acha de fato que pode acontecer com o Flávio com essa perseguição gigante em cima dele? Bom, primeiro eu concordo com você em relação aos filhos de Lula, aos filhos de Fernando Henrique e de quaisquer outros presidentes. O que está acontecendo com o Flávio não aconteceria se ele fosse filho de outro presidente da República ou de outro governante. Lamento porque vejo que ele está muito abatido com tudo isso, né? Porque não é fácil um homem enfrentar diariamente em todas as redes sociais, em toda a mídia, que na verdade querem atingir o pai dele. Sim. Né? O atingido é o pai dele, que também sofre pra caramba, né? Quando você mexe com um filho, você imagina o sofrimento de um pai e de uma mãe, né? E ele tem pai, né? Porque a imprensa comete um grave erro, qual seja, a morte social. Existe a morte física, mas existe a morte social. Quando você ofende alguém sem provas, sem embasamento, você fere o pai, a mãe, os irmãos, a esposa, filhos. O nome, né? Então isso é morte social. Sim. Por isso que eu acho que jornalista tinha que ser condenado, né? Caso ele não provasse, né, o que falou, concordo plenamente, o que denunciou. Condenado mesmo, né? Especialmente perante a opinião pública, que para mim é o pior julgamento que existe, é o da opinião pública. Sim. Tá vendo, Anselmo Góes? Isso serve para você, Anselmo Góes. Anselmo te criticou? O Anselmo não só me criticou, mas eu não sei qual é a relação dele com um deputado chamado Átila Nunes. Ele disse que eu bati no carro desse deputado no estacionamento de um hortifruti e não socorri a vítima. Isso não aconteceu. Processei ele e depois o juiz do Rio de Janeiro, que no Rio de Janeiro tudo acontece de ruim, virou e falou liberdade de expressão. Liberdade de expressão, então, você me desculpa, Cajuru, é a puta que pariu. Então vou te contar uma pior, rápida. Um juiz do Rio também, que deve ter feito um programa com ela, porque ela faz programa, ela apresenta o Super Pop, não é isso? Eu falo da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez. Ela não faz programa? Hein, gente? Apresenta o Super Pop e o... Não, ela apresenta ou faz? Ela com o Mick Jagger, ela apresentou ou fez? Não faço ideia. Esse é outro erro do Bolsonaro. Ele vai se arrepender. Vendo você, Antônia, comigo aqui. Presidente, qual câmera é essa? Posso falar com ele aqui? Pode. Deve. Presidente, não tem cabimento a sua assessoria de comunicação querer a Luciana Gimenez para ser a garota propaganda da reforma da Previdência. Mas aí, Antônia, a Luciana Gimenez é especialista em aposentadoria. Não tem ninguém melhor do que ela para falar. Jesus amado. Claro, ué. Ela conseguiu em 30 segundos uma aposentadoria de $30 mil pro resto da vida. Com o Mick Jagger. Mas então, realmente, para falar de aposentadoria, ela é especial. Agora, credibilidade zero. Então, só para te falar, um juiz do Rio me processou, foi o único processo que eu perdi entre os 163. Só perdi um, esse. Porque eu falei que ela pensava menos do que aquela mesa ali. Aquela mesa, eu falei. Ela pensa menos do que essa mesa. No programa da Sônia Abrão, eu falei. Ela me processou e ganhou. Eu falei, gente, mas eu não ofendi a Luciana Gimenez. Eu ofendi a mesa. Quem tinha que me processar era a mesa. E esse juiz, por causa disso, ele me condenou. Mas o que é, Luciana? Então, não, no Rio de Janeiro tudo acontece. Você foi condenado, eu também fui por causa disso. No Rio de Janeiro, é assim, eu não sabia desse desconforto, vamos dizer assim, estou procurando palavra, entre Jorge Cajuru e Luciana Gimenez. Por causa disso, é porque eu fui num programa chamado Máquina da Verdade, com Gilberto Barros. Você não podia mentir na Band. E a máquina era mentirosa, na minha opinião, até porque ele é mentiroso, o Gilberto Barros. Aí eu estou lá respondendo. De repente vem a Soninha Francini, da ESPN Brasil na época, e pergunta para mim, Cajuru, a Luciana Gimenez, na sua opinião, é uma mulher inteligente? Eu falei, primeiro que você está me sacaneando, ao vivo, chamava Boa Noite Brasil, tem no YouTube. E eu falei, Soninha, primeiro que você está me sacaneando. Né? Porque eu falo sacaneando, porque tem muito apresentador, inclusive ela, sacaneando, que fala sacaneando, né? Prejudicando. Prejudicando. Aí é de então, foder. você está me sacaneando. Ela falou, por quê, Cajuru? Porque se eu responder que ela é inteligente, a máquina vai apitar.
e eu vou perder o prêmio de 5 mil reais na época. E falou em dinheiro, mas ele não perde, não. Eu ganhei 100 mil, só eu e a queridíssima Dercy Gonçalves com o Silvio Santos, no Nada Além da Verdade, que eram 100 perguntas e você não podia mentir. Só ganhou uma doida, ou seja, uma gagá e um louco. Como doida, né? Ganhou, pra você ver. Ganhou de um lado uma gagá e de outro lado um doido. Mas era uma gagá maravilhosa, linda. Maravilhosa, que apaixonada, eu amava apaixonada, faz falta. Aliás, tem gente que sacaneia e fala que o Cajuru já comeu a Dercy. E Cajuru não é verdade, não é verdade. A Dercy era minha amiga, só isso. Ah. Aí, só para não sair do rumo Sim. e ser objetivo, tudo pode acontecer com o Flávio Bolsonaro. Porque é muita gente contra, né? Muita gente contra. Agora, todos nós temos que ser julgados. Só Deus que não merece investigação. Sim. O resto, todo mundo merece. O Supremo Tribunal acha que não. Quando eu falo Supremo, eu falo Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que está aqui também na pauta, já ia perguntar de Gilmar Mendes. Canalha, ele solta que ele quer, ele prende Tribunal, quem você ele tem quer. gente boa. Você tem um Barroso, você tem um Fux, você tem um Fachin, você tem um Celso de Mello, você tem uma Carmen Lúcia, uma Rosa Weber, um Marco Aurélio. Né? Agora ali você tem também, do outro lado você tem um Gilmar Mendes, um Lewandowski, um Alexandre de Moraes, entendeu? Sim. Um Toffoli que vem fazendo merda pra caramba, entendeu? E olha que eu gosto do Toffoli, um cara educado, me trata bem, mas, presidente, tem feito merda pra caramba. Quando você revida o Gilmar Mendes e quando você fala dessa forma, com o Gilmar Mendes, que todo mundo teme, porque ele manda soltar, manda prender, manda fazer... E eu não temo, né? não. Pois não devo nada pra ele. Você sofre represália? Nenhuma. Tem amigo dele que liga pra mim, gente da imprensa, Sim. de todas as TVs do Brasil. Cajuru, não mexe com o Gilmar Mendes, ele vai invadir a sua vida. Pode invadir, faz o que quiser. Entendeu? Eu dei meu telefone no ar, porque ele gosta de grampear telefone. Mas como eu não tenho nem amante. Pois é, mas aí você foi e deu no ar o telefone e como é que vive com isso? A Simone que sofre, cadê a Simone? Mas quando eu chamei você... Simone é que sofre. Mas eu chamei você meia hora depois você me respondeu. Dei meu CPF no ar. Então, aí é o seguinte... Meu único patrimônio é meu CPF, Antônia. Sem problema. Exatamente. Eu entrevistei a sua ex-namorada, Adriane Galisteu, quando o canal fez 2 anos, ela que cantou o Parabéns de 2 anos e tal. E foi me feito um pedido, só não quero falar do Cajuru. Eu estava brigado com ela. Mas se você quiser, eu conto o motivo por que ela ficou brigada comigo. Eu quero. Você conta? Você quer? Eu quero. Programa Fora do Ar no SBT. Hebe Camargo, Jorge Cajuru, Adriane Galisteu e Cacá Rossetti. Ela foi chamada na sala do Silvio Santos, porque ela cometeu um erro que ela não quis reconhecer. No final do programa dela, entrava ao vivo um telefonema dizendo: "Oi, Galisteu", e você ganhava um prêmio. Se você errava, acumulava. De repente estava em quase 8 mil reais. Ok? Deu um problema no telefone, que era ao vivo. O que ela fez? A mãe dela pegou o telefone e falou: "Oi, Galisteu". Ok? Do ponto de vista artístico, sim, deu tudo certo. Tudo certo. Só que a mãe dela pegou o dinheiro. Antiético, concorda? Sim, Errou. Sim. O Silvio Santos com o advogado dele e ela com o advogado dela, uma reunião. O Silvio começou a falar. E o Silvio falou: "Olha, o que você fez não é correto, é quase que um estelionato". E nem precisava, né? Para que isso? A sua mãe não precisa, a sua mãe não precisa. Tal. Ela se levantou e falou: "Você não é o dono do mundo. Eu estou indo embora, vou gravar o programa e você quer saber de uma coisa? Vai tomar no seu cu". Meu Deus! Foi a única pessoa do mundo que mandou o Silvio Santos tomar no cu. Só que o Silvio Santos também mandou ela tomar. Aí ela colocou de madrugada, e tirou a Galisteu do programa Fora do Ar. Aí a Hebe, em consideração a ela, resolveu acabar com o programa. Aí, um dia eu resolvi contar, porque eu vi, né? Ninguém me contou, eu vi. Se eu estiver mentindo, que Deus tire o meu único olho. Esse aqui é prótese. Ou que me casse aqui no Senado. Aí a Hebe chegou na Galisteu, no camarim, eu junto com a Hebe passando creme nas pernas. A Hebe falou assim: "Odri, você errou em mandar o Silvio Santos tomar nu, e também porque houve um erro por parte de você, eticamente falando, né? E
vamos falar a verdade? Ela falou assim, o quê? O que o Silvio quer com você é apenas uma noite em Miami, lá na casa dele. Ai, gente, Que Miami é o que é tão o Silvio quer de vez em legal. quando. O Silvio cisma com uma mulher. Vai pra Miami. O Silvio é garanhão. Sempre foi, né? E aí ela falou assim, outra coisa, Adri, eu sei, o Cajuru sabe, o que você gosta realmente como mulher é disso aqui. O Silvio tem isso aqui. Jesus amado. Eu caí no chão e comecei a rir. Como é que eu não vou ir? Que meda! Aí a Ébila virou e ela falou assim, ou você acha que eu não dei pro Silvio quando eu tinha a sua idade e era bonita como você? Maravilhosa. Claro que eu dei. Vamos falar de Brumadinho, que eu vejo só você preocupado, pedindo e falando como é que está, em que pé estamos. Se duvidar, as pessoas até já nem lembram o que aconteceu em Brumadinho. É verdade. Como é que tá isso, Cajuru? Bom, primeiro, Antônio, é que as pessoas esqueceram de Brumadinho porque se trata da bilionária, trilionária, tetramilionária empresa assassina Vale, que para mim não vale nada. Nada. A Vale compra, assim como o dinheiro, compra o cão, o canil e o abanara do rabo, Sim. como dizia Milor Fernandes. A Vale comprou muita gente, principalmente a maioria da imprensa, porque eu nunca generalizo. A maioria da imprensa se calou. TV, a única que está cobrindo a CPI de Brumadinho aqui no Senado é a TV Record. As outras nem tocam no assunto. Não dá ibope, né? Brumadinho. Não é que não dá ibope, é porque a Vale comprou. A Vale comprou. Os bilhões de patrocínio, os milhões de patrocínio, que viraram bilhões. A Vale comprou um monte de gente, né? E aí vem gente aqui com habeas corpus, não existe almoço de graça, existe? Sim, Né? não existe. E agora esse Gilmar Mendes, esse nefasto, esse vulpino, esse soez, né? Eu falo assim porque certamente algumas palavras ele não entendeu, vai demorar um pouquinho, né? Até ele me Gente, processar. volta, coloca no Google pra você entender aí. Ele vai me processar. É. Eu vou fazer uma sacanagem com ele. Essa você não vai achar no dicionário. Qual é? Você vai ter que ler os diálogos de Nietzsche com Sócrates. E Gilmar Mendes não é o Sócrates, jogador do Corinthians. Jogador do Corinthians, não. Não é o Sócrates da Sócrates. seleção brasileira, é o grego. Você vai ter que ler Nietzsche dialogando com Sócrates sobre a importância e a desimportância da vida. Ali aparece essa palavra. Portanto, não tem no Michaelis e nem no Aurélio. Eu acho um perigo. Você é um polichinclo. Eita, eu acho um perigo como é que vai. Polichinclo é bom. Como é que vai ficar a cabeça de Gilmar Mendes após ler esses dois? Eu tenho medo. É bom, sobre Me conta, Brumadinho, sobre o Brumadinho. Brumadinho. Brumadinho, infelizmente, não vai dar em nada. Meu Deus, Cajuru. Vai ficar o Cajuru gritando da tribuna, xingando a de assassina, os seus diretores, assassinos, responsáveis pelo crime, porque não foi tragédia, foi um crime ambiental, mais de 300 vidas humanas. Ela tinha que ser condenada, evidentemente, mas mais uma pizza. Eu vi outro dia você... Olha, você está falando, eu estou aqui pensando, corta meu coração, porque... Tudo por dinheiro, né? Tudo por dinheiro. A vida humana não vale... O Silvio Santos foi muito feliz naquele programa, lembra? Qual? Topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro, exatamente. Na vida humana não vale nada, absolutamente nada. É uma desgraça. Outro dia eu vi aí um Fala essa vídeo. palavra. Você é uma mulher bonita, mas uma é que é mulher revolta. inteligente. Não fala essa palavra. Mas não é uma tragédia? Fala tragédia. Tragédia tá bom. Essa Vou outra palavra é retirar, ruim pá. pra gente. Tá bom. Ela traz coisa ruim. Deus me livre. Mamãe Não, que me mas pior ensinou que isso. isso, eu tava. Dona Zezé que me ensinou. Foi o que o que esse assunto me reporta, né? São sentimentos ruins. Outro dia eu vi você gritando: voto secreto é um deboche na cara da sociedade. É um Como tapa ficou na isso cara aí? da sociedade. É um deboche, é um tapa na cara da sociedade. Como é que ficou isso aí? Ficou que o regimento, infelizmente, o relator dele é um homem probo, o senador Antônio Anastasia, de Minas Gerais. Ele vai mudar o regimento desse Senado e aqui só teremos voto aberto. E graças a Deus, eu só agradeço a ele, tive o privilégio de ser o autor desse pedido. No primeiro dia aqui do Senado eu gritei, né? Eu vou sofrer um infarto aqui, presidente, se o voto for fechado, se for secreto. Aí eu brinquei, né? Que na minha vida nada é secreto. Quando o papai, eu com 11 anos de idade,
pediu que eu não contasse para a mamãe que eu o vi com uma outra mulher, com amante, no jantar, na sopa, 8 horas da noite, em casa, eu, ele e ela, eu sou filho único. Eu virei na cara dele e falei, mamãe, papai pediu para não contar, dizendo que é secreto, que era segredo, e que eu não podia contar para a senhora. A senhora está tomando bola nas costas, papai tem um amante. Que maravilhoso. Qual foi a reação do senhor? Ele me deu um tapa na cara, Olha. me amarrou na cama com um lençol branco, Olha. bem amarrado, chutou bastante minhas costas, minhas pernas. Meu Deus. Mas foi o único, aliás, né? Foi o único dia de violência prazeroso da minha vida. Foi a única vez que eu apanhei na vida, mas apanhei feliz, porque eu contei para aquele safado que ele estava sacaneando a minha mãe, porque minha mãe que bancava a casa, porque ele estava desempregado, embora fosse o melhor padeiro da cidade, e morreu com honestidade, um homem sério, que me deixou uma grande herança, a palavra, papai tinha a palavra. O dia que o papai falou, nunca mais vou beber, meu filho, em homenagem a você, porque você me causa orgulho, quando eu fui manchete e capa da Folha de São Paulo, e página inteira, porque eu fui o primeiro repórter com 21 anos de idade a cobrir a Copa do Mundo pelo SBT, e ele viu aquela matéria da Folha de São Paulo, e ele ficou emocionado, ele falou, nunca mais eu vou beber. E ali, Antônia, eu não acreditei. Ele nunca mais bebeu. Cumpriu a palavra. Nunca mais bebeu. Quando aquele acidente estranho com o ministro Teori Zavascki? Não foi lá em Paraty. Não foi acidente. E eu vejo você afirmando, e eu acho que o país Eu inteiro... e o filho dele. O filho dele pensa como eu. O país inteiro também suspeita de que não foi acidente e tal. E deu uma enfraquecida na Lava Jato? Deu, é evidente que deu. Mas Deus é bom demais, né? Mesmo assim, a Lava Jato existe, resiste, persiste, e não vai acabar, e vai prender muita gente, vai botar muita gente na cadeia ainda. Eu tenho certeza absoluta. Ela não pode acabar, e quem for contra a Lava Jato é bandido ou é minimamente ignorante. Sim. Né? Porque não tem como você ser contra a Operação Lava Jato. Ah, mas o procurador tal, Cajuru, ele tem defeito também. E daí, amigo? O que importa é a operação. A operação, ela fez um bem para o Brasil? Fez. Você imaginava um ex-presidente da República estar preso? Um governador do Rio como Sérgio Cabral, que você é do Rio, mandava no Rio, ele acabou a mulher. Com o Rio. Ele acabou com o Rio de Janeiro. Ele acabou com o Rio de Janeiro e acabou com o dinheiro, né? Meu amor, considerações assim, breves sobre Sérgio Moro. Um homem de bem, e não um homem de bens. Infelizmente... Ter tirado o COAF dele, essa coisa do pacote anticrime, infelizmente tudo isso. O Rodrigo Maia lhe sacaneou, né? Porque foi o Rodrigo Maia que tirou o COAF dele. Sim. Não foi o Bolsonaro. Sim. Foi o Rodrigo Maia. Agora o Bolsonaro errou. Quem manda é o Bolsonaro, cara. O Bolsonaro tem que mandar o Rodrigo Maia para PQP. Quem manda aqui sou eu, moço. Joyce como líder de governo. Eu sempre falo, eu amo o Bolsonaro, eu acredito nas intenções do Bolsonaro, são as melhores possíveis. É um homem que chora, é um homem do bem, é um homem que tem uma... o Bolsonaro tem uma visão lúdica do Brasil. E eu acho que, de repente, é por isso que essas pessoas montam nele e acontecem todas essas coisas. Mas ele é mal cercado. Mas né? as escolhas... Ele dorme com inimigos. Exatamente. Mas porque uma coisa eu falo, uma coisa é você querer ter o inimigo próximo, vamos pensar que seja essa a intenção do Bolsonaro. É melhor ter o inimigo próximo, mas a outra coisa é empoderar o inimigo. Eu acho que ele empodera o inimigo. Você nunca pode ter um inimigo próximo. Isso é uma bobagem. Eu também acho que não. Eu quero meus inimigos inimigo lá pro longe. inferno, que fique bem longe de mim, entendeu? A punta del Agora leste. você concorda comigo que as escolhas deles são perigosíssimas. É o que está causando todo esse Desde o tumulto começo, aí. né? Você, só você se recordar do Bebiano, né? Sim. Como é que você pode dar tudo que você deu para ele, a direção da campanha, o cargo de secretário-geral da presidência, e o cara estava guardando as conversas, quer dizer, ele estava tendo como amigo um patife, né? Porque esse Bebiano agiu como um patife, né? Como um canalha, essa é a verdade. Então isso é muito perigoso, né? Então o Sérgio Moro, eu fico triste com isso. Eu tenho certeza que ele ficou abalado, mas ele, por amor à pátria, por respeito ao governo, por lealdade ao governo, algo que outros não teriam, Sim. mais próximos do Bolsonaro, porque ele não é amigo do Bolsonaro. Ele foi escolhido pelo Bolsonaro, mas não tinham amizade, os dois não tinham relações. Mas ele foi leal ao governo e aceitou perder
o COAF, que o Brasil inteiro queria nas mãos do Moro e não nas mãos do Ministério da Economia. Você trabalha demais, eu não sei se você teve acesso ou ficou sabendo dessa briga de comadres, né? Dentro do mesmo partido, uma líder de governo, Joyce Hasselmann, brigando com Carla Zambelli, nas redes sociais. Essa escolha da Joyce Hasselmann para ser líder do governo, o que você acha disso? A questão de liderança do governo Bolsonaro é outro erro primário por parte dele. Tem errado nas escolhas, na minha opinião. Tanto na Câmara como no Senado. Agora, eu tenho que ser sincero, eu gosto das duas. Eu gosto da Joyce, gosto mais da Carla, porque tenho mais relação com a Carla Zambelli. Quando eu falo relação, assim, eu converso com ela, a hora que eu quero ter mais contato com ela e tal. Mas eu vejo que essa briga é totalmente desnecessária, é ruim para o país, né? Ruim, confunde o povo, confunde quem está lá fora, porque dentro do mesmo partido. Mostra que o próprio governo, que a maior oposição que o Bolsonaro tem é dentro dele. Dentro dele. É dentro da casa dele, entre as pessoas dele. Sim. Né? Você pega aqui no Senado o Major Olímpio, que é meu amigo pessoal, o Major Olímpio a favor da CPI da toga e o governo contra. Então, é difícil. Agora, ao mesmo tempo, esse é outro ponto positivo do Bolsonaro, qual que é? Ele aceita as pessoas como elas são. Isso é música, é epitáfio. Sim. Titãs. Sim. Né? Isso é música. Eu não preciso esperar uma outra vida para cantar. Aceitar as pessoas como elas são. Eu aceito. Eu também aceito, mas o Bolsonaro tem que ver aonde, mas tem que ver aonde. Só que na política isso é perigoso. Exatamente. Né? Na política tem limite para você aceitar as pessoas. Na vida tudo bem, agora fora é difícil. Para a gente finalizar... Você quer encerrar com o quê? Não, olha só. Com beijo, não, vamos encerrar com um beijo, mas tem uma última pergunta. Aí, mas antes ainda tem um bate-bola, obviamente a gente vai encerrar com um beijo na boca, mas... Olha a galera. Tem muita gente que assiste a gente que sofre do mesmo problema que você. Esse programa vai dar muita audiência, hein? Mas é claro, você imagina. Olha aqui, o tanto de gente aqui. Ó. O gabinete parado, com esse bando de irresponsável que devia estar trabalhando. Né? E todos esse povo que não faz nada, entendeu? Ontem eu fiz também um programa com plateia, quando a gente gravou com a ministra, com a Damares. É maravilhoso. Meu sonho é ter um programa de plateia, mas não tem dinheiro para isso ainda, né? Vamos falar de diabetes, que é assim... Mas vai ter. Não tenho dúvida. Seja otimista. O mundo pertence aos otimistas. Meu amor, deixa eu te falar. Os pessimistas são meros espectadores. Olha só, a minha família, minha mãe biológica é uma cearense que veio para a construção de Brasília, mora na cidade satélite. Eles têm uma vida miserável, infelizmente ainda não pude ajudá-la. E meus pais adotivos moram no sertão do Piauí. Minha mãe escreve, assina o nome dela mal e porcamente, meu pai não, mas minha mãe me disse umas coisas assim que eu fui no Jô Soares, ele falou, vamos fazer frases da Antônia. Eu falei, não são mesmo, é da Dona Luzia. Perca tudo, mas não perca seu nome. Mais vale amigo na praça do que dinheiro na caixa. Então, o que a sua mente concebe, logo você pode alcançar. Exatamente. A primeira vez que eu vi televisão foi com 11 anos de idade. Eu falei que quero ser atriz de televisão. Cheguei aqui, não gostei do mundo da televisão, fui para o teatro, fiz pouca televisão, mas eu amo a comunicação. Comecei no rádio com 15 anos, ou seja, eu sou a pessoa mais otimista que já passou pela sua frente. Ótimo. Então, mas vamos falar, voltando aqui para o seu problema, que é um problema que afeta milhões de brasileiros, que é a diabetes, né? E que eu acho que pelo estresse, pela vida louca que as pessoas estão levando, tá piorando isso. Minha avó faleceu de diabetes. Você fica atento no que está sendo feito nessa área? Eu sou autor do projeto. Você é autor do projeto, né? E sou o criador do primeiro centro diabético do Brasil, em Goiânia, funcionando desde 27 de junho do ano passado, 1.500, quase 2.000 pessoas atendidas por dia, mais de 800 cirurgias gratuitas, diabéticas e bariátricas feitas, atendimento desde ao pé diabético. Lá o centro tem 4 podólogos que cuidam da unha encravada de um diabético, que pode levar à perda de uma amputação, perna. Né? Então tem 12 médicos de plantão, a equipe do Dr. Paulo Reis, todo mundo voluntário e via SUS. E esse projeto, o presidente Bolsonaro e a sua esposa, a Michele, abraçaram. O presidente falou, chegando aqui eu vou sancionar na hora. Ele foi unanimemente aprovado aqui no Senado e agora ele vai para a Câmara. Espero que a Câmara aprove,
porque quem não aprovar um projeto do diabetes... É um assassino, vamos dizer assim, porque tem São milhões quase de pessoas 30 morrendo. milhões de brasileiros diabéticos. Sim. É uma praga silenciosa. E para vosso conhecimento, Antônia, e para o Brasil inteiro, para o mundo que nos vê. No Brasil, 42% das mortes são provocadas pelo diabetes. A fragilidade da sua visão por Só causa do 3%. Aqui é prótese. Foi por causa do descolamento de retina provocado pelo diabetes. Você que é diabético, se você começar a ter uma sensação de moscas volantes na sua frente, vá correndo para o médico, um oftalmo, que ele vai operá-lo na hora, para tentar salvar a sua retina. Eu tentei. Aliás, eu estava com a Adriane Galisteu no Spa 7 Voltas e com a Miriam, a dona... Conheço a Miriam. A gente ia muito para lá, Marcos. Eu e o Marcos. Você e o Marcos Paulo gostavam de lá. E sim. Lá é um lugar maravilhoso, né? Restaurante bom, né? Sim. E a Miriam me ajudou, me socorreu, mas mas eu não eu- cheguei em tempo no hospital e acabei perdendo. Um medo. Medo? Nenhum. Só se amanhã Deus, de repente, tem a oportunidade de falar comigo, a hora que eu chegar lá, e ele falar, olha, você errou nisso, aí eu vou ficar com medo. Eu quero só ouvir coisa boa dele. Você acha que ele vai falar? Ele vai falar, não, você fez o bem. Não sou o perfeito, mas eu fiz o bem. Um desejo. Não dou conta de fazer o mal. Faço mal para os outros quando eu ofendo Quando alguém. fala alguém, o que quando não eu querem ofendo ouvir. os Gilmar Mendes da vida. Não, isso aí é o que todo mundo no Brasil gostaria de falar. Sim. Eu falo pela boca de milhões de brasileiros e brasileiras. Sim. Então isso não é fazer mal. Agora, fazer mal para sacanear o outro, ser desonesto com o outro, entendeu? Mexer com a mulher do outro, isso não é comigo. Inclusive da morte, né? Um desejo. Desejo ver esse país sorrindo, feliz e ganhando um salário digno, tendo acesso à saúde, especialmente à educação, que é prioridade, o resto é perfumaria, né? O nosso meio ambiente respeitado, os nossos rios revitalizados. Desejo meu é o meu país feliz. Se o meu país estiver feliz, eu vou estar feliz. Nem fudendo. Por que você não faria nem fudendo? Roubar. Na lata, Cajuru. Você que nem é de falar na lata. E quem mente também rouba, viu? Cuidado, hein? Sim, Cuidado. claro. Pessoa que mentir para você é capaz Não tenha de roubar a dúvida sua disso. carteira. Não tenha dúvida disso. E o que você falaria na lata? É isso? Quem mente rouba? Para terminar, É? na lata? Não, na lata eu quero falar de coisas bonitas, pode ser? Por favor. É um momento poético. Eu vou olhar para você, mas é como eu estivesse olhando para vocês. Até porque quando eu olho para você, eu estou olhando para mim mesmo. Se teu sonho for maior que ti, alonga tuas asas, esgarça os teus medos, amplia o teu mundo, dimensiona o infinito e parte em busca da estrela. Voa alto, voa longe, voa livre, voa. Isso é para você que entra na minha rede social e fala: ai, eu nunca vou ter dinheiro para comprar essa sandália. Ai, eu nunca vou ter dinheiro para comprar esse vestido. Ai, mas eu queria pintar meu cabelo de louro e não tenho dinheiro. Volta um pouquinho e escuta o que o Cajuru falou, tá? Curta, se inscreva, compartilhe essa entrevista, tá bom? Cajuru na lata. E para finalizar... Amor, na lata, amor. Antônia Fontenelle, na lata você falou coisas bonitas aí, lembrando-me, fazendo-me lembrar de Neruda. A vida é um empréstimo de ossos. Ninguém leva nada de seu. O belo foi aprender a não se saciar nem pela alegria e nem pela tristeza. Mas deixo firmado aqui que meti a colher até o cotovelo numa adversidade que não era minha, no padecimento dos outros. Portanto, fazer bem, faz bem. Esse Neruda já vale para os políticos corruptos, filhos de uma puta, e que estão circulando nesse corredor aqui que nós estamos. É terrível, isso tem que mudar. Fala filho de fruta, filho de uma fruta. Não pode falar filho da... Pode, claro, pode tudo. Filho só não de pode uma roubar. égua, só não pode só roubar. não pode mentir, só não pode enganar os outros. Bando de mau caráter. Agradecidíssimo Às vezes ao teu público, a vocês, meus únicos patrões, a vocês todos.
Na lata. Na Nome lata. bom esse programa, hein? Na lata. Na Cajuru, lata. às vezes eu penso de vir pra cá fazer parte disso aqui, porque inclusive as pessoas pedem. Você está solteira? Se candidata, eu estou. Se candidata Sim, por a alguma favor, coisa, mas eu acho que cuidado. eu não ia ter estômago pra Você lidar com colocou essa a mão gente. na minha perna aqui. Eu coloquei. Cadê o beijo que você me prometeu? Você pra colocou a mão na minha finalizar o perna na lata? aqui e deu uma arrepiada. Deu uma arrepiada? Deu uma tremida? Deu uma tremida, senador? Deu. O senador treme também. Mas Ele treme disse- por isso. Ele disse que no final do programa ele ia me dar um beijo. Eu estou esperando esse beijo. Ai, minha gente, ó, façam foto que tem que virar 4, que a gente vai botar ali no lugar da Galisteu, ó. Ah! Que delícia o beijo de Cajuru, meu Não povo. é? Tá solteiro, Cajuru? Solteiro. Já pensou, gente? Querendo o 12º casamento. Essa é boa demais. Uma bomba explosiva, Antônia Cajuru. Ai, Beijo na você tem que lata, entrevistar o Cajuru. Bolsonaro. De novo, eu acho que agora não é hora, porque ele vai se irritar Não, o comigo. presidente. Mas eu já entrevistei o Eu Bolsonaro. sei, mas de novo agora. De novo, eu tô esperando a hora certa pra vir pentelhar ele, pra entrevistar ele de novo, porque eu quero fazer uma entrevista diferente. Ele tá indo muito em entrevista. Quando ele ficar um pouquinho mais difícil, aí é a hora que eu vou querer. Tô perdendo interesse pelo presidente. Beijo! Beijo, gente. Fique com Deus.